Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo semestre de aula. Bom, gente, agora eu sei, né? Tá todo mundo aí descansado porque a gente acabou de vir, né, das férias. Então, na nossa aula de hoje, eu decidi não iniciar um conteúdo novo, mas sim fazer um pouco uma revisão, né, do que a gente já viu, quase um dos últimos conteúdos que a gente discutiu, que era envolvendo o mundo do trabalho, entender o que é o trabalho, de que forma que ele faz parte das nossas vidas, as transformações que o trabalho ele foi sofrendo ao longo da história e de que forma que ele é importante, tá certo? Um outro ponto muito interessante é que sempre quando a gente falava na ideia do projeto de vida, que era muito voltada, né, a ideia que as pessoas têm com esse novo ensino médio é que o projeto de vida ele é voltado de forma exclusiva para que o aluno, o estudante, consiga identificar qual é a carreira profissional que tem o desejo de seguir. Mas nós aprendemos aqui que o projeto de vida vai muito além. O projeto de vida é muito centrado em você, né? Em quem é você, o que é importante para você, o que é que faz parte da sua identidade, da sua história de vida. A gente estuda questões como cultura, como autoconhecimento, que envolve alta eficácia, autoestima, autogestão, identificar quais são as emoções que fazem parte de quem nós somos, né? Então, de fato, é uma disciplina muito voltada para a construção mesmo da nossa identidade, para que a gente consiga identificar o que é importante para a gente. E como vocês estão na terceira série do ensino médio, na última etapa, né, da educação básica, é claro que agora todo o pensamento, né, vocês estão muito voltados aí para o Enem, que vão tentar o Enem no final do ano, inclusive lembrando, né, que o pré-Enem, as revisões que nós temos aqui junto com a SEDUC, vão começar agora, a partir de agosto. Então, é muito importante que vocês estejam se preparando, assistindo as lives que tem aqui no canal do YouTube do canal Educação todo domingo, justamente para que vocês possam fazer essa prova tranquilos, né? E aqui a nossa disciplina também de projeto de vida é bem interessante por isso, porque a gente acaba discutindo conhecimentos que estão inseridos nas ciências sociais, nas ciências humanas. A gente acaba discutindo conteúdos que vocês podem utilizar como uma alusão histórica na hora da redação, conteúdos que vão te ajudar na história, na sociologia, filosofia, né? E até em outras também, biologia, matemática, porque a gente discute aqui tantos conteúdos, eu acabo trazendo aqui matérias que estão saindo na internet, no momento atual, então é bem interessante para a gente conseguir se manter aqui na atualidade, tá bom? Estou vendo aqui a Érica Fernanda no nosso bate-papo. Olá, Érica, que bom que você está aqui. Então, gente, vamos aqui, tá bom? A gente vai fazer uma revisão, certo, Érica? A gente aqui no canal Educação decidiu que essa primeira semana seria interessante para a gente poder revisar alguns conteúdos, ao invés de já começar um conteúdo novo. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai discutir sobre o mundo do trabalho. Uma introdução, compreender de que forma que o trabalho ele foi mudando ao longo da história. Então, olha só, primeiro, né, gente, compreender que para a gente poder definir o que é trabalho, é preciso compreender por que que uma pessoa trabalha, né? Por que que a gente está aqui vendendo a nossa força de trabalho. Lembra? A gente já aprende isso lá com o Karl Marx nas nossas aulas de sociologia. E aí, gente, volta, né? Analisando a sociedade que a gente vive, nós vivemos dentro de um sistema capitalista. Esse sistema que nasce ainda lá no final da Idade Média, durante o século XV, e que ele é muito baseado na venda, na compra, no dinheiro. Então, para que eu consiga sobreviver dentro de uma sociedade, eu preciso ter uma fonte de renda. Se eu não for herdeira, né? Se eu não ganhar na Mega Sena, se eu não tiver uma pessoa para me sustentar, eu vou ter que trabalhar.
E é claro que o trabalho ele está muito também relacionado àquela ideia de autonomia, porque afinal de contas você paga suas contas, né? Então o trabalho, gente, ele é muito voltado para a ideia de que a gente precisa se sustentar, porque não é mais como um trabalho coletivo, né, que existiu em civilizações antigas, ou então durante a Idade Média, a servidão dentro dos feudos, em que aquelas pessoas que tinham a sua força de trabalho explorada dentro de um feudo, essas pessoas elas produziam a sua própria comida, plantavam, colhiam o próprio alimento, domesticavam ali os animais, construíam suas próprias casas, faziam suas próprias roupas. E hoje não, né? Hoje a gente terceiriza. Então, se eu preciso comprar um arroz, um cuscuz, um ovo, eu preciso ir até um mercadinho, até um supermercado. Se eu preciso de uma roupa, eu vou até uma loja ou a uma costureira. Né? Se eu preciso me locomover, eu vou ali no transporte público ou no meu próprio transporte. Então, a gente tem terceirizado muito. E a gente precisa pagar por esses serviços, né? Então, geralmente é por isso que as pessoas, elas trabalham. Tá certo, gente? E claro que também o trabalho, ele não envolve só a questão do sustento, né? Mas como a gente vive dentro de um sistema que a gente precisa de dinheiro para tudo, né? Inclusive para realizar alguns sonhos, né? Por exemplo, se eu tiver o sonho de viajar pela América Latina, eu vou precisar de dinheiro. Então, é claro, a gente também trabalha para que eu consiga economizar, para que eu consiga realizar algum desejo que vai necessitar daquele dinheiro, né, gente? Então, é óbvio, não tem como a gente fugir disso. É claro que o trabalho, ele também passa muito aquela sensação de autonomia, independência, de realização pessoal. Então, são muitas camadas que estão relacionadas ao mundo do trabalho. E aí é por isso que a gente vai discutir sobre isso, porque vocês estão agora encerrando a terceira série do ensino médio. Vocês vão entrar em uma outra fase, que é o ensino superior, né? E é claro que se entende que depois, ali dentro do ensino superior, você vai começar a entrar no mundo do trabalho, não é isso? Então, a gente vai entender um pouco, né, sobre o que é o trabalho, de que forma que ele está presente nas nossas vidas. Então, olha aí, gente, o trabalho, ele é um direito humano. Por que ele é um direito humano? Olha aqui, eu trouxe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz: toda a pessoa tem direito ao trabalho, a livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o desemprego. 2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. 3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita e à sua família uma existência conforme com a dignidade humana e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social. Toda a pessoa tem o direito de fundar com as outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para a defesa dos seus interesses. Está aqui no artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, gente, é bem interessante compreender aqui, né, que primeiro, porque, né, olha, o artigo 24, toda pessoa tem o direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e as férias periódicas pagas. Ok. Então, primeiro ponto, entender que o trabalho é um direito. Está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1945, logo após ali, né, 48, na verdade, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em que nós tivemos mais de 60 milhões de pessoas mortas, né, só de judeus foram 6 milhões, né, com o nazismo, o Holocausto. Então, parou para refletir, olha, a gente precisa de uma declaração para poder garantir os direitos mínimos, né, básicos,
básicos para uma pessoa, e o trabalho entrou ali, porque o trabalho tem uma relação também com a dignidade. Imagina eu viver dentro de uma sociedade, como é que eu vou comer, me vestir, conseguir colocar meus filhos a ter uma educação, se eu não trabalho, se eu não tenho, não porque eu não queira, mas porque eu vivo dentro de um estado, de um país com tanta desigualdade social, que eu não consigo um trabalho digno e bem remunerado. Então isso aqui também nos faz refletir sobre as desigualdades sociais que estão presentes dentro da sociedade que nós vivemos, né, gente? E olha, isso aqui é interessante porque diz que toda pessoa tem direito ao trabalho, né? Pode escolher o trabalho. E aí isso é bem problemático quando a gente pensa dentro de o Brasil, por exemplo, nós temos quase 15 milhões de pessoas desempregadas, nós temos um número muito grande de pessoas vivendo dentro de um trabalho informal, ou seja, não tem a carteira de trabalho assinada, não tem todos os direitos trabalhistas ali assegurados, né? Então essa pessoa, ela fica ali numa situação de vulnerabilidade. E aí isso é muito interessante a gente pensar, que diz, né, que também essa pessoa está lá nos direitos humanos, ela deve ser protegida contra o desemprego. Né, gente? Imagina, hoje a gente tem um número de pessoas desempregadas muito grande. É por isso mesmo que o Brasil voltou a entrar no mapa da fome. São mais de 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil, quase 15 milhões de pessoas desempregadas. Então é uma desigualdade muito grande, né? Um outro ponto que fala que é sobre condições iguais, né? Uma remuneração igual. E aí eu lembro que quando a gente teve uma aula aqui, né, justamente sobre o mundo do trabalho atual, eu trouxe uma pesquisa do IBGE que foi realizada entre 2013 e 2016 e que o IBGE comprovou que aqui no Brasil as mulheres, elas recebiam em média R$750 a menos que os homens, mesmo desenvolvendo uma mesma função. Então, isso é muito significativo para que a gente possa entender que existe uma diferença salarial em relação aos gêneros, né? Uma outra questão é pensar que muitas pessoas se encontram em condições de trabalho análogas à escravidão, né? Aqui no Brasil, há mais ou menos um mês atrás, foi a Folha de São Paulo, ela tem um podcast com um jornalista chamado Chico Felice, né, que é a Mulher da Casa Abandonada. Foi um podcast que ficou bem conhecido, virou assunto na televisão, na internet, sempre as pessoas estavam comentando, né? E aí ele, como um jornalista, né, acabou investigando, porque ele chamou a atenção uma mulher que vivia num bairro, um dos bairros mais ricos da cidade de São Paulo, o bairro Higienópolis, né? E por ironia, ela meio que morava ali na rua Piauí. E aí, ela era uma mulher que ele achou, no primeiro momento, excêntrica, porque ela era uma mulher que vivia em uma casa, uma mansão, dentro de um bairro muito rico, mas uma mansão que ela estava toda destruída, né? A casa estava praticamente abandonada, mas morava ali dentro uma mulher, e ele ficou muito intrigado com isso e começou a investigar, e acabou descobrindo, né, não era segredo para ninguém que morava ali na rua, que ela era uma mulher que havia fugido da justiça nos Estados Unidos, porque o marido, né, foi preso e ela foi, né, acusada de manter uma pessoa trabalhando na sua casa por 20 anos, mas sem pagar absolutamente nada, né, e ainda torturava a vítima. A vítima, quando conseguiu fugir, foi encontrada, gente, com 7 tumores na barriga, né? Porque ela nunca havia ido em um médico em 20 anos, morando nos Estados Unidos, não sabia ler, não sabia escrever. Então, era algo, assim, assustador, né? E ela acabou, a Margarida Bonetti, né, que foi a que escravizou essa mulher, podemos dizer assim. Olha, a Érica Fernanda disse aqui no nosso bate-papo que viu. Ai, que bom, Érica. Então, tu tá ligada nisso, né, Érica? E aí, gente, ela vive aqui até hoje no Brasil, né? Ela havia se mudado para os Estados Unidos em 1979. No início dos anos 2000, ela volta para o Brasil, então ela já está há 20 anos fugida da justiça norte-americana e o crime dela, infelizmente, acabou prescrevendo, né? Então, a justiça não foi feita.
E aí, isso foi um podcast, foi bem interessante, a forma narrativa, mas também foi bem interessante, porque acabou o Ministério do Trabalho em São Paulo, em outras regiões do Brasil, acabou recebendo muitas denúncias, né? Então, as pessoas estavam ouvindo aquele podcast e foi ali, né, criando aquele sentimento, os vizinhos estavam denunciando pessoas, muita gente acabou também, olha, eu vou aqui, vou denunciar esse crime que eu estou passando. Então percebam também como a comunicação ela é muito importante, né? E esse podcast acabou tendo foi passado para o Brasil inteiro, né? Teve uma repercussão muito grande. Foi criado foi feito também, né? Uma ideia de que, como é importante denunciar, sempre no final do podcast tinha alguns endereços que você poderia denunciar se você estava em uma situação análoga à escravidão, né, gente? A Érica Fernanda, a gente está perguntando aqui no bate-papo, e a senhora que foi escravizada, né, como é que ela tá? Então, ela, gente, pelo que eu entendi do podcast, né, são 8 episódios, de mais ou menos ali uns 40 minutos, 45, e a vítima, né, que seu nome não foi passado, é claro, por uma questão de segurança e de respeito. Hoje ela mora nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil, gente, ela praticamente não tinha família, certo, Érica? Ela praticamente, desde criança, né, lá no podcast dá para entender, desde criança ela vivia dentro da casa dos pais dessa Margarida Bonetti. Ela, desde criança, trabalhava dentro daquela casa, então era muito... E o jornalista explica isso, né? A ideia de que ela foi como se ela fosse um objeto, né? Então ela trabalhou a vida inteira, desde criança, naquela casa. Com 40 anos de idade, ela se muda junto com a Margarida e o marido para os Estados Unidos, e a Margarida fala lá, né, ela é minha amiga, mas como que ela é tua amiga, né? E aí é muito questionado isso. Nossa, então a vítima é sua amiga e você nunca soube que ela não recebia salário? A vítima é sua amiga e você jogava sopa quente no rosto dela? A vítima é sua amiga e ela tinha 7 tumores na barriga. Ela era uma senhora, né, gente? Quando ela foi resgatada dessa situação, ela já tinha mais de 60 anos, para vocês terem uma ideia. Então foi uma vida inteira sendo escravizada, né? Em uma situação análoga à escravidão. E por que a gente fala análoga à escravidão? O que é isso? É aquela ideia de que aquela pessoa ela não tem liberdade. Tu desenvolve um trabalho e tu não tem uma remuneração por esse trabalho. Tu desenvolve esse trabalho e tu não tem a liberdade de ir e vir quando quiser, né? E aí muitas vezes também, como você não recebe um salário, como é que tu vai sair daquela casa? Né? Lá ele mesmo coloca que a vítima, ela muitas vezes nem entende que ela está sofrendo um abuso, né? Então, é algo muito triste e é algo que, infelizmente, ainda está muito presente no Brasil. E isso aí é devido à nossa herança, né, gente, colonial, que durante mais de 350 anos nós tivemos uma escravidão legitimada, legalizada no Brasil. E é claro que a gente acaba vendo os resultados, né, e a maioria desses trabalhadores em situação análoga à escravidão dentro do trabalho doméstico são de mulheres negras, que também não tiveram acesso à educação, não sabem quais são os seus direitos. Então, é algo assustador e que ainda existe no Brasil, né? Então, é um ponto para a gente refletir, é um ponto também para se ligar aí, né, no momento atual que a gente está vivendo. Isso também é herança, né, de todo esse racismo estrutural, que você acha que é ok, né, colocar, sabe, parece aquela história de dizer assim, eu trouxe uma menina do interior para ficar na minha casa para ela estudar. Então, uma hora ela trabalha, um turno ela trabalha, no outro ela vai para a escola. Mas criança não é para trabalhar, né, gente? E que criança é essa que trabalha a manhã inteira, à tarde vai para a escola? Que horas que ela estuda? À noite? Ou quando ela chega à noite, ela também vai trabalhar? Né? O trabalho infantil no Brasil é um crime, é proibido. Mas a gente viu, né, nesse próprio podcast muitas outras denúncias de mulheres que
que são domésticas, né, e que acabam, né, sofrendo esse trabalho análogo à escravidão desde que são crianças, né? A Érica Fernanda comentou, desde criança, talvez ela nem saiba, né, que foi escravizada, justamente lá no podcast, quando acontece toda a denúncia, a Érica, ela até dizia, olha, mas eu nem quero que eles sejam presos, né? E aí quando perguntaram para ela, você tem família? Ela disse que não lembrava, porque ela foi morar na casa dessa família por volta ali, né, dos 7, 6 anos de idade, né? Então, uma criança com 5 anos de idade que perde contato com os pais, gente. Né? Nesse mesmo podcast, Érica, para tu ter uma noção, foram retratados outros casos, né? Então, teve um caso de uma senhora que ela foi resgatada com ela já tinha mais de 80 anos, e ela trabalhou em uma situação análoga à escravidão durante 72 anos. Tu tem noção? 72 anos. Tá bom. Oi, ok, pessoal, voltamos. Tá me ouvindo agora, Érica? Coloca aqui no nosso bate-papo. Então, a gente estava falando aqui sobre o podcast, né? Sobre esse podcast que fez uma denúncia a mulheres, principalmente, né? Mulheres negras, num trabalho doméstico, que vivem em situação análoga à escravidão. Um dos pontos, né, que precisa ser falado sobre a história do trabalho no Brasil, né, gente? É uma questão de direito. Eu vou trabalhar, eu preciso receber a minha remuneração, porque o trabalho, como eu estava explicando, é um direito social, né? E esse direito, ele também está aqui presente na Constituição Federal de 1988, que são direitos sociais. Nós temos esses direitos sociais, que é a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade. E as leis, né, os nossos direitos trabalhistas, gente, eles são bem recentes, né? É da CLT, ela é de 1943, né, durante o finalzinho da era Vargas. E como nós sabemos, então, a CLT ela não tem nem 100 anos de idade, é algo muito recente. E é por isso que o povo brasileiro, o trabalhador, né, sempre lutando para que esses direitos eles possam ser garantidos, né? Então, o trabalho, como a gente aprendeu, também é uma palavra que deriva do latim, como o português, e que significava uma tortura. Então, na antiguidade, vamos compreender aqui um pouco como que o trabalho ele foi mudando ao longo da história, né? Então, na antiguidade, o trabalho ele era visto de uma forma negativa. O trabalho ele era identificado que ele deveria ser realizado apenas por quem era pobre, camponês, né, ou uma pessoa escravizada, e a elite poderia se dedicar à política, à cultura, às artes, à história, né? Então, ao longo da história, o trabalho ele foi sendo modificado, né? Então, ali durante a Idade Média, a Igreja Católica ela também condenava o trabalho,
com o objetivo de acumular lucro e riqueza, né? Porque isso era um pecado. Então, os servos, né, que viviam dentro daquele feudo, eles eram explorados e nem sequer tinham noção, né? E aí entra um pouco do que a Érica Fernanda comentou aqui no nosso bate-papo, né, Érica, sobre a história da vítima, em que muitas vezes nem consegue identificar que está vivendo em um trabalho análogo à escravidão, porque não tem consciência dos seus direitos, porque não tem informação, porque o acesso à informação também é negado, né? Os seus direitos são negados. E aí o trabalho também, até ali dentro da Idade Média, era muito assim. Essas pessoas, elas trabalhavam, né, apenas pensando aí na sua subsistência, porque trabalhar para acumular um lucro, ter dinheiro de fato, era visto como um pecado. Então, esses trabalhadores, eles não tinham um valor pago pelo seu trabalho, né? E aí agora a gente vai fazer aqui também uma análise sobre o que é o trabalho na visão, né, sociológica, marxista, na verdade, e que, por exemplo, no século XIX, após a Revolução Industrial, a gente tem uma transformação muito grande do mundo do trabalho, né? Eu quero que vocês entendam que a gente sabe que a Revolução Industrial, ela teve início por volta de 1750 na Inglaterra, na metade do século XVIII. E isso muda completamente a relação do trabalho dentro da sociedade, né? Então, antes ali da Revolução Industrial, a gente não tinha aquela ideia de um trabalho remunerado, né, de fato. Então, lembra lá na Idade Média, né, o sistema capitalista nasce no final da Idade Média, então nos 500 primeiros anos da Idade Média, que é conhecida como a Alta Idade Média, era o auge do feudalismo. A ideia ali era o quê? O trabalho para sobreviver, para me sustentar e não para acumular riqueza, porque o trabalho, né, o lucro era visto como algo pecaminoso pela Igreja Católica. Então, o poder político, econômico, eles estavam muito mais concentrados em quem tinha a posse da terra. Mas ali já depois, né, no início do século XI, a gente tem um renascimento urbano, um renascimento comercial. Então as pessoas vão começar a se retirar dos feudos, né, e ir mais para as cidades muradas, que eram chamadas de burgos. As pessoas começavam a comercializar lá dentro, daí é que vem o nome burguesia. E aí a gente tem agora uma ideia de que para ter lucro de fato e poder não era mais focado na terra, e sim no dinheiro. E com a Revolução Industrial, essas pessoas que viviam no campo, desenvolvendo um trabalho artesanal, manual, um trabalho com as próprias mãos, essas pessoas, gente, elas vão ter um impacto, sofrer um impacto, porque o trabalho delas manual e artesanal, elas não era mais valorizado. Então, para elas conseguirem sobreviver, elas acabavam se deslocando para as cidades e conseguiam trabalho justamente dentro das fábricas, né? E aí é por isso que a gente fala que a Revolução Industrial, ela vai gerar um impacto muito profundo, porque agora, pela primeira vez na história, vai vir aquela ideia de que eu trabalho e eu devo receber um salário para esse trabalho que eu estou desenvolvendo. A grande questão é que esse salário que esses trabalhadores recebiam era muito pequeno, né? Um processo em que os trabalhadores, eles eram bastante explorados, porque as jornadas de trabalho eram muito grandes, os salários eram baixos, tinha mão de obra infantil, né, uma baixa remuneração para as crianças e para as mulheres. Essas pessoas trabalhavam até 16, 18 horas por dia, sem nenhum direito trabalhista, sem nenhuma segurança dentro dessas instalações. Então, é claro que isso gera um sistema de exploração muito grande, né? A Érica Fernanda comentou que sociologia é uma disciplina, uma matéria incrível. Infelizmente não temos no terceiro ano da manhã, né? Isso, Érica. Olha, Érica, eu dou aula de sociologia aqui no canal Educação à noite, na terceira série à noite, tá bom? Essa aula, ela é na quarta-feira, às 18h30. Então, se tu quiser
Entra lá na nossa aula, toda quarta-feira, aqui no link do terceiro ano, às 18h30, a gente tem aula de Sociologia. É 45 minutos, então vai até às 7h15, tá certo? Então anota aí, ó, toda quarta-feira, às 18h30, a gente tem aula de Sociologia aqui na terceira série comigo. Tá bom? Então, se tu quiser estar lá presente, anota aí, tá bom? Quarta-feira agora, a gente já tem aula, certo? Então, aqui, quando a gente fala de alienação, é um conteúdo que a gente estuda lá na sociologia, né? Um conceito que foi desenvolvido pelo Karl Marx. E o que ele diz que é alienação, gente? Então, vou explicar de uma forma bem simples. É aquela ideia de que o trabalhador, ele não consegue mais saber quanto vale o seu trabalho. Ele não consegue perceber que o seu trabalho também vira uma mercadoria. Porque se eu vou no supermercado e eu pego lá uma lata de sardinha e eu pago por ela, aquilo ali é uma mercadoria, eu paguei por ela. E a lógica do sistema capitalista é essa. O meu trabalho também vira uma mercadoria, porque ele está sendo pago, né? Infelizmente, aqui dentro da exploração do trabalhador é um pagamento, né, muito pequeno. Então, é justamente por isso que existem muitas críticas, né, ao sistema capitalista, porque se entende que ele gera desigualdade, porque ele acaba gerando aqui, de acordo com a visão do Karl Marx, duas classes sociais. A classe que explora, porque ela é dona dos meios de produção, então ela é dona da máquina, ela é dona da fábrica, e eu, que sou a trabalhadora daquela fábrica, eu sou explorada. E aí vem toda aquela ideia, né, da defesa do sistema capitalista que diz, mas a gente tem liberdade de escolha, eu posso escolher o meu trabalho, mas a gente sabe que não é exatamente assim. Imagina que, né, a gente vivendo no Brasil, quase 15 milhões de pessoas desempregadas, a gente não escolhe trabalho. Né, a pessoa ela precisa se sustentar e sustentar a família, né? Então, ela não vai escolher. Muitas vezes, o trabalhador acaba se sujeitando, porque ele tem medo de perder aquele trabalho. Porque, mesmo aquele trabalho tendo um salário muito pequeno, ele ainda precisa daquele salário para poder sobreviver. Né? Então, essa é uma das críticas ao sistema capitalista. E aí o Karl Marx, gente, ele nega que o capitalismo ele seja capaz de possibilitar uma igualdade. Porque ele diz que o trabalhador ele perde mais do que ganha, né? Porque ele produz para uma outra pessoa. Então, a posse, né, do trabalho ali, ele escapa do trabalhador. Então é uma relação desigual, porque o trabalhador ele não escolhe o salário, o trabalhador não escolhe o horário nem o ritmo de trabalho, o trabalhador é comandado de fora, né, por forças que o controlam. Então, é claro que isso tira a autonomia desses trabalhadores. Lembrando que o Karl Marx faz essa análise aqui durante o século XIX, né, gente? Já tem mais de 200 anos essas pesquisas aqui do Karl Marx. E ele identifica isso porque ele analisa justamente ali o momento que ele está vivendo, né? No século XIX, com os impactos da Revolução Industrial, que teve início lá na Inglaterra do século XVIII. Então, olha, no capitalismo prevalece a lógica do mercado. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Dentro dessa lógica capitalista que vem aquele ditado bem famoso, né? Em que o meu valor é pelo que eu tenho, não pelo que eu sou. Então, eu vou ter valor dentro da sociedade se eu tenho poder aquisitivo, se eu tenho poder de compra. Né, o que eu faço para poder ganhar dinheiro é o que vai dizer, né? E aí a gente fala, mas o que vale é o caráter, a educação, a ética daquela pessoa. Mas a gente entende, né, na realidade ali, como que as pessoas que têm um alto poder aquisitivo, elas acabam tendo muito mais privilégio dentro dessa sociedade. Então, ao vender, como dentro do sistema capitalista, tudo tem um preço. Ao vender sua força de trabalho por salário, o operário também se transforma em mercadoria. Né? Então, essa lógica, gente, o Karl Marx diz que é o fetichismo da mercadoria.
Por que o fetichismo aqui, né? Porque é um processo pelo qual a mercadoria, um ser inanimado, adquire vida. As relações entre as pessoas ocorrem, na realidade, entre os produtos do trabalho, né? Então, ele diz, olha, você, o trabalhador, ele também vira uma coisa, né? Por que que é uma coisa? Porque eu tenho um preço. É isso que ele está querendo dizer. Então, aquele trabalhador, ele não consegue colocar um preço no trabalho dele. Outra pessoa coloca aquele preço. Então, ele vira uma coisa, porque eu compro o teu trabalho. E se eu achar que tu não está trabalhando do jeito que eu quero, eu te demito, e aí eu vou lá e chamo uma outra pessoa, coloco no lugar e pronto, acabou. Eu estou pagando por aquele serviço, né? E lembrando, pagando muito mal, né? Quando a gente olha aqui a realidade do Brasil, a gente tem um órgão no Brasil que é o DIEESE, que é o Departamento de Estatística Econômica, algo assim, e o DIEESE de 2022 falou que no Brasil a gente deveria estar ganhando uma média de R$ 6.500. Esse deveria ser o salário mínimo para conseguir sobreviver no Brasil, né? E o salário mínimo no Brasil é 6 vezes isso, menos isso, né, gente? Menor que isso, que é por volta ali dos R$ 1.000. Então, isso é levado em consideração o aluguel, a água, a luz, o transporte, a alimentação, a saúde, a educação. Então, de fato, é muito difícil uma pessoa conseguir sobreviver com R$ 1.000, né? Uma família inteira. Por isso que a gente tem... O Brasil também entrou, né, no mapa da fome, na linha da pobreza, porque são pessoas que sobrevivem com menos de R$ 300. Né? E ainda tem as pessoas que vivem ainda com menos de R$ 150 por mês. Então, é claro que uma pessoa dessa, ela tem uma insegurança alimentar, ela está passando fome, né? Porque está tudo muito caro. E aí, claro, é mais um resquício, né, dessa desigualdade que é muito grande. Um outro ponto aqui, uma outra teoria desenvolvida pelo Karl Marx, que é interessante a gente analisar, é a da mais-valia. Lembra que a gente falou sobre isso? Em que o sistema capitalista ele consegue se sustentar pela produção de mercadorias, né? Então, o que é a mercadoria? É tudo que é produzido tendo em vista o valor de troca e não o valor de uso. Ou seja, a mercadoria é aquilo que possui valor de venda. Então, o sistema capitalista ele consegue se manter nessa ideia, né, na produção de mercadoria, para que aquela produção ela vira dinheiro, capital, tá bom? A Érica Fernanda, gente, ela comentou aqui no nosso bate-papo assim, o filme As Sufragistas mostra o caos, né, nas fábricas e lavanderias, né, e as péssimas condições de trabalho. É um cenário para a luta de um grupo de mulheres, né? E é bem interessante, é no século XIX, é verdade, Érica, eu já assisti esse filme, As Sufragistas, é um filme bem interessante, né, que mostra muito ali a realidade daquelas mulheres que eram trabalhadoras, operárias, mulheres pobres, mulheres que estavam lutando por um direito básico, né, que era o direito ao voto, à participação política. E aí é muito interessante que a gente precisa também aqui se ligar que essas mulheres, né, por isso que a gente tem mulheres, né, tem uma diversidade muito grande, porque essas mulheres, elas eram brancas e pobres, né, e elas estavam lutando para ter o direito ao voto, para ter uma transformação, né? Estavam lutando para que pudessem ter um salário digno. E aí também tem as mulheres ali que eram brancas e eram ricas, e elas estavam lutando para que elas pudessem ter o direito ao trabalho, né? Olha como é interessante. Então, a pobre, ela luta para que ela quer votar, ela quer ter melhores condições de trabalho. A rica, ela luta para poder trabalhar. E a mulher negra, ela luta para poder ter liberdade. Então, são muitas lutas, né, durante aí o século XIX. Lembrando que durante o século XIX, aqui no Brasil, por exemplo, a gente ainda tinha escravidão, porque durou até o final do século XIX, né, 1888.
Então, nós tínhamos as mulheres pobres que estavam na rua trabalhando, tentando sobreviver, tentando se sustentar, né? Estavam lutando por melhores condições de trabalho, já as mulheres ricas que lutavam para poder trabalhar e as mulheres negras que ainda lutavam para ter liberdade, né, gente? Então, são muitas histórias. Esse filme realmente é bem interessante para a gente entender um pouco, né, essa lógica de como que as mulheres aí nessa Europa, Estados Unidos do século XIX, elas viviam dentro dessas fábricas em condições extremamente insalubres, tá certo, gente? A Maud, o quê? Watts, eu não lembro. Eu sei que tem a Meryl Streep, eu sei que tem a Helena Bonham Carter, algo assim, né? E tem uma outra atriz que eu gosto muito, mas agora eu não lembro o nome dela. Deve ser essa aqui que você colocou. Viu, Érica? Então, é isso, né, gente? Essa ideia é justamente uma mercadoria. Então, esses trabalhadores, essas trabalhadoras, elas viram uma mercadoria, né? Justamente na ideia de que, eu preciso lutar, né? Tu colocou aqui, é bem interessante, Érica, eu já fiz essa aula aqui, também lá em Sociologia, né, de mulheres ao longo da história que lutaram pelos seus direitos, pelo direito ao voto, pelo direito a uma liberdade sexual, um método contraceptivo, pelo direito ao trabalho, o direito à liberdade. Então, são muitas histórias, muitas vertentes. É por isso que a gente fala hoje em movimentos feministas, porque as mulheres, elas são múltiplas. Nós temos as mulheres ricas, as pobres, as brancas, as negras, as indígenas, as asiáticas. São muitas etnias, são muitas questões para serem, né, colocadas aqui, para serem refletidas, né? Então, é bem interessante isso aí que você está falando. Eu acho que essa mulher aqui que você colocou, que é a Emeline, eu acho que foi justamente a que se jogou em uma passeata na frente de vários cavalos, né, para poder levantar a causa, né, do direito ao voto. Eu acho que é essa mesmo. Bom, então, vamos aqui para a gente fechar aqui o Karl Marx com o sistema de mais-valia. Ele na prática, como é que o sistema de mais-valia ele funciona na prática? Gente, o sistema de mais-valia que é proposto pelo Karl Marx, ele é baseado na exploração do sistema capitalista, onde o trabalho e o produto produzido pelos trabalhadores é transformado em mercadoria com o intuito de lucro, né? Claro, tá certo? Entendi. Não, tia, é a Maud Watts que é a principal. Entendi, justamente. Eu lembro dessa aqui, Érica Fernanda. Eu sei, é porque eu confundi lá o outro nome que você tinha colocado. Então, os trabalhadores, gente, eles acabam recebendo um valor inferior que não condiz com o seu trabalho realizado, né? Então, por exemplo, você é atendente de uma loja. Lembra desse exemplo aqui que eu dei? Érica, imagina, tu é atendente de uma loja de sapato, Érica. E aí tu compra, eu te contrato, eu digo, olha, Érica, beleza, vem trabalhar aqui na minha empresa, na minha loja. E aí a Érica, ela é a atendente, ela é a faxineira, ela é a segurança, ela é a caixa, estoquista, né? Ela é a vendedora, então tu faz 6 funções e eu te pago apenas um único salário. E é justamente isso que o Karl Marx diz que é a mais-valia, porque eu, enquanto dona da loja, eu vou lucrar, porque eu chamo uma única pessoa para trabalhar, eu entrego nas mãos dela 5 responsabilidades, ao invés de pagar 5 pessoas para desenvolver o trabalho, eu pago apenas uma, e eu pago só um salário mínimo. Então, é claro que eu estou explorando a força de trabalho da Érica, né? E o lucro que eu vou ter, que eu não estou chamando, eu não estou contratando mais pessoas, esse lucro que eu vou ter, eu não vou dividir com a Érica, né? Isso que o Karl Marx diz que é a mais-valia. Certo, gente? Porque esse modelo é uma exploração do trabalhador, né? E aí é claro que esse trabalhador acaba se submetendo porque ele não encontra uma outra alternativa, né? Ele não encontra uma outra possibilidade de sobreviver.
A Érica tá falando que a que morre é a Meryl Streep. Não, Érica, é porque o nome que tu colocou aqui, eu achei que era uma outra personagem de uma história real mesmo, que é uma feminista no século XIX, que ela participa de um ato, né, para poder levantar a questão, discutir a questão do voto. É uma outra história, eu acabei confundindo, entendeu? Com uma personagem do filme. Então, assim é que funciona o sistema de mais-valia, né? E aí eu trouxe até um quadro para a gente poder discutir. Lembra que eu coloquei esse quadro aqui? Olha só. Imagina que o Dagoberto, né, o nosso personagem, ele trabalha fabricando 300 peças por dia. O Dagoberto trabalha de segunda a sexta-feira, 22 dias ao mês. E aí, gente, se ele trabalha 22 dias ao mês e ele produz 300 peças por dia, então é só multiplicar. A nossa aula é de matemática. 300 vezes 22, que vai dar 6.600. Cada peça, depois de pronta, é vendida por R$5. Então, o Dagoberto produz por mês para a empresa 6.600 peças por R$5 cada uma. Então, ele produz para a empresa R$33.000. O salário do Dagoberto, gente, é 1.500. Olha, de 33.000 menos 1.500 fica nas mãos, né, do dono 31.500, que é justamente o que Karl Marx diz que é a mais-valia, porque é o lucro que o dono dessa empresa vai ter em cima desse trabalhador. Aí você diz, professora, mas é claro, também o dono da empresa ele precisa pagar o espaço, as instalações, o aluguel, a água, a luz, né? Precisa comprar matéria-prima para desenvolver aquela peça, é claro. É claro, né, gente? Mas tudo isso tá ali dentro, tá incluso, entendeu? É claro que se essa peça ele tá vendendo por R$5, é claro que ele ainda tá gastando muito menos para poder produzir, né? Então, a ideia de que ele diz, olha só, o Dagoberto, ele só recebe por um dia de trabalho, praticamente, né? É como se nos outros dias ele trabalhasse de graça, porque, de fato, aquele lucro não é dividido com ele em nenhum momento. Certo? Então, isso que é o ponto para a gente poder refletir, né? A Érica Fernanda, ela comentou, é o dinheiro que o patrão ganha não pagando o trabalho do trabalhador, né? A mais-valia. Então, ele paga, Érica. Ele paga, mas só que ele não paga o suficiente. Ele não paga um valor que seja correspondente ao trabalho daquela pessoa, né? Olha aqui o Dagoberto, o cara trabalha 22 dias no mês, ele gera um lucro de R$33.000 para aquela empresa no mês, e ele recebe apenas 1.500, né? O lucro daquela peça que ele faz não é compartilhado com ele. É por isso que a gente diz que existe, né, esse padrão que explora. Certo? E aí é muito interessante a gente refletir sobre isso, porque é o sistema capitalista, é o sistema que a gente vive, né? E eu não vou entrar aqui naquela lógica de dizer, professora, então o sistema socialista, ele é melhor, as pessoas, elas vivem uma situação de igualdade. A gente precisa refletir que todo o sistema político e econômico apresenta também, gente, todos têm os seus impactos, né? A gente não vai ficar aqui. Em uma outra aula a gente pode discutir sobre qual é o melhor, o que é o pior, mas eu não gosto de ver por esse ângulo. Eu gosto de ver que todos têm as suas características. E essas características, elas são positivas, elas são negativas. A gente precisa analisar o contexto histórico, porque senão a gente fica nessa dualidade de dizer que um é melhor do que o outro, mas os dois apresentam problemáticas e críticas também. E a gente precisa entender, né, todas essas questões, ao invés de dizer que tem um que é melhor, tem outro que não é, tá certo? Então, comenta aqui no nosso bate-papo se vocês estão entendendo. Júnior, tem como eu ver aqui os polos que estão online, por favor?
apareçam aqui no nosso bate-papo. Eu quero saber se vocês estão entendendo, se está tudo certinho. Eu estou vendo aqui o pessoal de Batalha, nós temos muitos polos de Batalha conectados, então apareçam aqui, me mandem aqui um hello. Estou vendo o pessoal de Barras, de Canavieira, deixa eu ver quem mais. Paulistana, que também está aqui com a gente, São Julião. Mandem um hello aqui, né, gente? Em toda a aula eu falo bastante sobre isso, como é importante a participação de vocês durante as nossas aulas, porque afinal de contas o projeto de vida é uma disciplina voltada, pensada para você que está aí do outro lado, então é muito importante a participação de vocês aqui, como a Érica está participando, tá certo? Então, olha, a gente está quase terminando aqui a nossa aula. Vamos aqui aproveitar para discutir alguns outros temas que a gente também falou no nosso primeiro semestre, né? A gente discutiu, lembra? A gente passou toda aquela questão de identificar o que era o projeto de vida, falamos de conteúdo sobre cultura, identidade, falamos sobre autoconhecimento, sobre os pilares da educação, vimos aqui de que forma que o projeto de vida acaba impactando a nossa vida. E agora nesse segundo semestre a gente falou também sobre emoções, como que a gente trabalha as nossas emoções, né? A gente também discutiu muito sobre temas atuais, é por isso que agora no segundo semestre eu vou continuar trazendo temas que são atuais para a gente poder discutir, né? A Érica Fernanda, ela pediu que na próxima aula eu coloque questões do Enem sobre esse tema. Eu vou fazer assim, Érica, toda a aula, né, a gente vai discutir no segundo semestre muitos conteúdos que estão envolvendo aí o mundo do trabalho, as profissões, a gente vai falar sobre ética dentro do trabalho, a gente vai falar sobre leis trabalhistas também na história do Brasil. E aí sempre que a gente, independente do nosso conteúdo, eu vou procurar alguma questão do Enem que já abordou esse conteúdo, tá certo? Então vai ser bem interessante, porque ao mesmo tempo que é do projeto de vida, eu também vou tentar relacionar vocês em relação ao Enem, tá bom? Um outro ponto bem interessante aqui, que eu quero fazer no segundo semestre, é a gente discutir sobre alguns ramos, algumas profissões, né? Porque, sei lá, para vocês terem um pouco mais de noção, quais são as profissões que estão em evidência no Brasil, discutir um pouco sobre qual é a função de uma determinada profissão, qual é o salário, quais são as responsabilidades. Vou trazer alguns, relacionar também com a sociedade que a gente vive, algumas curiosidades. Então, seria até interessante que vocês se comunicassem comigo, né? Me mandando uma mensagem, pode ser lá no Instagram, de dizer, olha, professora, eu gostaria que você trouxesse informações sobre profissão tal, sobre tal segmento, sobre tal curso dentro da universidade, como porque aí eu posso fazer uma pesquisa, né, para que a gente possa discutir aqui durante as nossas aulas, tá? Eu também não quero que vocês fiquem naquela de achar que o projeto de vida é uma disciplina pensada exclusivamente para escolher uma profissão, né? Eu iniciei a aula hoje falando sobre isso, que o projeto de vida vai muito além, porque a gente discute aqui conteúdos para poder entender quem nós somos, quais são, o que é a nossa identidade, quais são os aspectos que influenciam a nossa identidade, a nossa personalidade. Por isso que a gente discutiu sobre socialização, sobre cultura. Por isso que a gente fala aqui também, né, de discutir o que é política, porque política não é apenas um processo eleitoral, né? A própria aula de hoje, o mundo do trabalho, compreender que isso é um direito que a gente tem. A gente ainda vai falar muito sobre ética também. A Érica está dizendo, pode ser sobre o curso de Direito, né? Que a Érica tem interesse. Pronto, Érica. A gente também pode fazer isso, tá certo? Eu quero, ali por mais ou menos ali em setembro, sabe, outubro, eu quero começar a trabalhar isso aí com vocês, porque também já vai estar mais próximo do Enem, né? E aí é claro que aqui também, durante as nossas aulas de projeto de vida, eu vou fazer aqui esse pedido aqui da Érica, né, que é sempre, independente do conteúdo, trazer alguma questão do Enem sobre aquele conteúdo.
E é bem interessante porque, como no segundo semestre a gente vai falar muito de trabalho, é um conteúdo que todo ano está lá no Enem, gente, o mundo do trabalho, né? Tanto na história como na sociologia. A sociologia é uma ciência que ela se debruçou, né, sobre inúmeros conteúdos, mas sobre o trabalho bastante. Tanto o Karl Marx, o Durkheim, o Weber, né, que são conhecidos como os clássicos da sociologia, todos eles discutiram sobre o mundo do trabalho e a gente também vai falar um pouco sobre isso, viu? Érica, lá na terceira série. Por isso que eu te dou aqui essa dica de tu ir toda quarta-feira. A galera que está aqui assistindo essa aula, quer assistir a aula de sociologia, a gente tem aqui toda quarta-feira, eu dou uma aula de sociologia na terceira série, noite, a partir das 18h30, tá? Então, se vocês quiserem estar lá, por favor, compareçam. Porque agora a gente vai começar, ó, focar no Enem, tá bom? Ó, a Érica disse que sociologia clássica não cai muito no Enem. Mas sempre tem alguma coisinha deles, viu, Érica? Tu tem que saber, né, pelo menos a base ali dessa galera, tá bom? Porque acaba explicando muita coisa também de uma sociologia de conteúdos que são mais atuais, tá bom? Tá certo? Então, nós estamos aqui encerrando a nossa aula. Eu quero agradecer muito aqui a participação da Érica Fernanda. Eu espero que tuas férias tenham sido bem tranquilas, viu, Érica? Porque agora, né, a gente voltou com tudo, não é isso? Então, a gente vai ter aqui, ó, muitas discussões atuais e lembrando que é fundamental a participação aqui de vocês durante as nossas aulas de projeto de vida, tá certo, gente? Então, nós estamos aqui encerrando a nossa aula. Eu sou a professora Kelly Campelo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu desejo a vocês um ótimo retorno, que a gente consiga discutir, aprender, né, que a gente consiga firmar esse compromisso. A gente fala tanto sobre autonomia no projeto de vida, que aqui é um compromisso seu com você mesmo, né, de você estar aqui assistindo essa aula, entendendo como que a educação ela é fundamental para que a gente consiga viver dentro de uma sociedade melhor. Beleza? Então, quero aqui mandar um beijo, um abraço para todo mundo e que a gente se encontre aqui na nossa próxima aula, tá certo? Então, beijos e até mais.